Bom, estamos gravando. Hoje eu converso aqui com o doutor Alberto Luiz Mendonça Rolo, que é especialista em direito eleitoral e um dos autores do livro Eleições, o que mudou, que foi lançado agora em abril pela editora Foco. O doutor já conversou aqui com a gente no GG antes, já agradeço a sua participação aqui no canal mais uma vez não, no canal é a primeira vez, né, doutor? Mas entrevistas já rolaram outras vezes, né? Isso mesmo, Cintia. Eu que agradeço o convite e vamos tentar esclarecer aí as dúvidas dos internautas. Perfeito. Doutor, essa semana a gente viu aí o Supremo Tribunal Federal autorizar uma série de operações no inquérito das fake news, né? A gente viu buscas e apreensões contra blogueiros bolsonaristas, mas também teve quebra de sigilo fiscal e bancário contra empresários que supostamente financiam essas milícias digitais, né? Há uma questão inicial que eu queria colocar para o senhor, se é possível o Supremo compartilhar essas informações a respeito dos empresários, desse financiamento da rede bolsonarista que atua na internet, com o Tribunal Superior Eleitoral, que tem algumas ações já apresentadas por partidos políticos. Essas ações tratam da cassação da chapa que elegeu Bolsonaro. É possível esse compartilhamento de provas? É isso mesmo, Cintia, você separou bem. Tem ações judiciais em andamento no TSE, na Justiça Eleitoral, e agora esse inquérito da fake news lá no STF. E esse compartilhamento que você falou, nós chamamos no juridiquês de prova emprestada. Então, do seu ponto de vista jurídico, a pergunta é possível usar no TSE a prova emprestada lá do inquérito do STF? E eu entendo que sim. Agora, lógico, qualquer prova que for acrescentada lá nas ações do TSE tem que ser submetida ao contraditório e à ampla defesa. Você não pode simplesmente pegar essas diligências e o resultado dessas diligências, aquilo que foi apreendido, aquilo que foi constatado, e simplesmente jogar nas ações do TSE. Se isso acontecer, tem que dar oportunidade para os defendentes nessas ações do TSE apresentarem a sua versão e desenvolverem o seu raciocínio. E só vai ser possível fazer isso, Cíntia, porque as ações lá no TSE ainda não foram julgadas, ainda estão em fase de coleta de provas. Então, por que não compartilhar, como diz você, ou no juridiquês, por que não emprestar provas, se de repente o STF já tiver essas provas produzidas neste inquérito? Essa semana, o ministro Luiz Alberto Barroso ele assumiu a presidência do TSE e ele comentou que ele iria colocar em pauta nas próximas semanas algumas dessas ações que estão lá discutindo essa cassação da chapa. Depende, então, a gente está refém não, é uma palavra muito ruim, mas depende, então, da vontade do ministro, agora que é presidente do TSE, decidir quando esse julgamento vai começar ou vai voltar, né? Porque no caso teve uma ação que teve pedido do ministro Edson Fachin pedido de vistas. A dúvida pode o Barroso, por acaso, colocar essas ações para andar antes de receber provas do inquérito das fake news? É possível porque são ações e, no caso do STF, né, o inquérito, com andamentos diferentes, com ritos diferentes. Agora, vamos voltar lá no início da sua pergunta. O ministro Barroso, então, tomou posse agora nessa segunda-feira passada e uma das funções do presidente é conduzir as sessões, pautar os processos. Então, normalmente, os relatores concluem os seus votos, né, concluem a análise do processo e informam o presidente, olha, esse processo já está pronto para julgar. E aí é o presidente que faz a pauta. Do processo que teve pedido de vista, mesma coisa. O ministro que pediu vista informa o presidente, olha, eu já concluí o meu voto, né? Eu pedi vista para estudar melhor, já estudei melhor, então eu estou pronto para votar. E é o presidente que coloca em votação. Então, de forma objetiva, é possível que, se as ações estiverem maduras, elas sejam colocadas para votação antes dos relatórios lá do STF, né, das coletas de prova ficarem prontas. Aí essas provas não vão poder ser emprestadas, não dá para usar mais. Doutora, eu vou pedir para o senhor repetir só o finalzinho da sua fala,
O que acontece? Porque eu perdi por causa de problema na minha conexão aqui. Eu não sei se travou, vai ficar travado na gravação, se você puder repetir só o finalzinho. Então, vamos lá. O que eu mencionei é competência, então, do presidente pautar essas ações. Então, se ele pautar essas ações, ou qualquer uma delas, antes da conclusão dos relatórios finais, das perícias lá no inquérito do STF, aí não vai dar para usar essas provas. Por isso é que é possível a prova emprestada, é possível o compartilhamento se as ações não tiverem sido julgadas. Se forem julgadas, não dá mais para utilizar. Perfeito, doutor. Poderia explicar para a gente o que acontece aí se o TSE der uma decisão favorável no cenário A, né, e no cenário B der uma decisão desfavorável a essas ações? Na teoria, com base na lei, a gente pode ter aí vários cenários, né? Dependendo do resultado, né? O resultado, a decisão de órgão colegiado, nós chamamos de acórdão, com acento no O. Acórdão. Então, dependendo do teor do acórdão, como diz você, favorável ou contrário à chapa, quem não gostar pode recorrer. Primeiro recurso mais natural, a gente chama de embargos de declaração. A gente já viu isso outras vezes. Então, qualquer um que se sinta lesado por essa decisão ou não atendido na sua pretensão vai poder embargar essa decisão. E aí, enquanto a decisão estiver pendente de embargos, não vai acontecer nada. Agora, depois que essa decisão transitar em julgado, é possível, em tese, a gente falar em recurso extraordinário, ou seja, os processos estão tramitando no TSE, então é possível que, a partir deste acordo no TSE, quem se sentiu prejudicado então pela decisão recorra até o STF. A gente chama isso de recurso extraordinário. É um recurso de cabimento muito complicado, muito difícil, não é fácil você conseguir apresentar um recurso extraordinário válido, não é? Mas é possível, na teoria é possível. Agora, o que interessa para a gente discutir aqui? Quais são os cenários possíveis em relação à chapa? Primeira coisa, se a acusação é de abuso do poder econômico, como é, ou pelo menos uma das acusações é essa, dinheiro que foi gasto para fazer fake news e para privilegiar a chapa vencedora e prejudicar os outros candidatos, essa é a acusação. Se o TSE concluir que a acusação é correta, é válida, caça a chapa. Não é só o presidente Bolsonaro, a chapa é una, é indivisível. Eu me lembro que a gente já falou aqui há algum tempo atrás sobre a outra decisão que houve lá sobre cassação de chapa, e aí um dos membros da chapa queria separar. Não fui eu não tenho nada a ver com isso, né? Juridicamente é possível você desenvolver esse tipo de raciocínio. Então, aqui também poderia ser natural desenvolver o raciocínio. Eu, Mourão, não tenho nada a ver com isso, foi o Bolsonaro que fez. Mas não é bem assim. A Constituição diz que a eleição é a eleição da chapa. Por isso que quando a gente vai votar na urna eletrônica, tem a foto do candidato presidente e a foto do candidato vice-presidente. São os dois eleitos. A gente dá um voto só na chapa, e não dois votos. Um voto no presidente e um voto no vice-presidente. É uma chapa só. Então, se a chapa foi beneficiada de qualquer ilegalidade, qualquer irregularidade, então, nesse exemplo, vamos imaginar que o TSE cassou a chapa, significa que haverá vacância dos cargos de presidente e vice-presidente. E aí, o que diz a Constituição? É o artigo 81 da Constituição. Se essa vacância acontecer nos primeiros 2 anos do mandato, no primeiro biênio, vai acontecer uma nova eleição para uma chapa presidencial no prazo de 90 dias a partir da vacância. Então, precisa saber quando é que o TSE julga a ação, as ações, se vai ter embargo, se não vai, se tem recurso extraordinário ou não, efeito suspensivo, aquele juridiquês todo, e aí, a hora que terminar o julgamento, conta 90 dias, nesses 90 dias tem que fazer uma eleição direta, é o que fala a Constituição, se isso for no primeiro biênio. Agora, se demorar mais um pouquinho, veja que a gente está aí quase na metade de 2020, significa que a gente tem aí 7 meses para terminar o ano. Se o julgamento for em 2021, isto é, já estaremos no segundo biênio, também tem que ser feita uma nova eleição, só que aí a eleição ela é indireta, ela é feita pelo Congresso Nacional. Por enquanto, a gente não teve isso ainda,
né, depois da Constituição de 88, mas são as possibilidades, na teoria, que se apresentam. Como que funcionaria essa eleição indireta no Congresso, doutor? O colégio eleitoral são os membros do Congresso Nacional, são eles os eleitores, são eles os votantes. A questão é saber quem pode ser candidato, né? Na teoria, os candidatos poderiam ser quaisquer não é? Menos aqueles que deram causa a essa nova eleição. Então, os candidatos, ou a chapa que foi cassada, que deu causa a essa nova eleição, eles não podem ser candidatos. E os votantes, os eleitores, são os membros do Congresso Nacional. Certo, voltando só um pouquinho para a gente entender um pouquinho melhor, doutor, o senhor falou ali do momento de publicação do acórdão e do processo de recursos depois. O afastamento, se a decisão do TSE for favorável ao pedido de cassação, né? O afastamento do Bolsonaro se daria no momento da publicação do acórdão ou tem que esperar algum recurso? A gente chama isso também no juridiquês de trânsito em julgado. O afastamento é no trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Agora, o recurso extraordinário, aquilo que a gente falou que é cabível na teoria lá para o STF, ele não tem efeito suspensivo. Voltamos ao juridiquês, isto é, ele não suspende automaticamente a execução da decisão. Então, aí vamos imaginar que a chapa perca a decisão, né, tem uma decisão desfavorável lá no TSE. Então, tem que entrar com recurso extraordinário e aí ir lá no STF e pedir efeito suspensivo, isto é, pedir para suspender a execução da decisão do TSE. É uma situação bastante especial, anômala, precisa ver quem será o relator, e esse relator vai ter que pensar, é melhor eu não dar o efeito suspensivo e tirar o presidente e o vice agora e fazermos nova eleição, ou porque se trata justamente do presidente e do vice-presidente da República, que são os mais altos cargos do executivo, é melhor ir com cautela, portanto eu dou o efeito suspensivo para que os 11 ministros do STF examinem melhor o recurso, enquanto isso continua a chapa lá trabalhando, Bolsonaro e o Mourão. Vai ser uma decisão difícil para esse relator, mas, na teoria, isso é possível. Então, a decisão, aí responde objetivamente, a decisão só vai poder ser cumprida, executada, isto é, nós só vamos fazer nova eleição, seja ela direta em 2020 ou a partir de 2021 indireta, depois que não tiver mais recurso. Perfeito, doutor. Se eu tivesse que apostar em qual seria a decisão do relator, qual caminho o senhor acha que ele pegaria nessa situação que a gente está vivendo hoje? Olha, talvez o relator que pegue esse recurso, que vai examinar esse recurso, pense nesse sentido, olha, melhor não balançar o barco. O Brasil já está atravessando tantas dificuldades e tão carente de coisas para a saúde da população, que acrescentar esse nível de desgaste, esse nível de estresse na população, na sociedade, só vai piorar o quadro. Imagino que isso é um raciocínio possível. Porque vamos imaginar, Cíntia, a gente já está vivendo, a gente não sabe se isso vai acontecer daqui 30, 60, 90 dias, mas a gente já está vivendo uma situação complicada aí na sociedade. Se ainda acrescentar isso, a cassação de um presidente, uma nova eleição presidencial, nesse momento, eu acho que é exigir muito da sociedade. Por isso é que eu ouço alguns parlamentares dizerem isso em relação ao impeachment, que é um outro processo, é lá no Congresso, a gente não está falando disso. Mas por que não tem impeachment lá do presidente Bolsonaro? Porque talvez agora não seja o momento para a gente fazer isso, a gente tem que se preocupar com outras coisas. Certo. Doutor, só para concluir, se a decisão for, digamos, favorável à chapa, né, não cassar a chapa, arquiva-se o inquérito, a ação, como é que funciona? Também aí é o mesmo raciocínio. Se a decisão for favorável à chapa, ou seja, a ação é julgada improcedente, a chapa não fez nada de errado, presidente Bolsonaro, Mourão, ninguém fez nada de errado. Quem perdeu a ação, os autores da ação, também podem recorrer para o STF. É a mesma coisa. É o mesmo raciocínio. Quem perder, quem tiver uma decisão desfavorável, pode recorrer. Então, os autores da ação também vão poder recorrer lá para o STF, e aí é a mesma coisa, é um recurso difícil, é um recurso complicado, o STF não vai mais reexaminar provas, então o que a minha serve dúvida era para quem ganha saber... serve para quem perde.
A minha dúvida era saber se nesse processo de recurso, uma vez decidido que a decisão, que a ação não é procedente, se ainda nessa fase de recurso mais para frente, cabe juntada de novas provas, se forem surgindo com o tempo, ou não. Tá, entendi. Não, não cabe. As provas só podem ser acrescentadas até o julgamento, senão o que aconteceria na prática? Você já passou, superou o julgamento do TSE, aí você acrescenta novas provas numa fase de recurso. Então, você tirou do julgamento do TSE a análise e o exame dessas provas. Então, não é mais possível. Se ultrapassar o julgamento, não dá mais para usar essas provas emprestadas. Perfeito, doutor. Tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar sobre esse assunto? Não, eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa pontual, pode perguntar que a gente está aqui à disposição. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite e estou sempre à disposição. Obrigada, até mais. Tchau, Cintia. Tchau.